Sarah sugere para brothers que se unam e votem na Juliette. Carla diz que não vai se privar de nada por causa de Arthur. Arthur Piccoli diz estar apaixonado igual um idiota por Carla Dias. VTube acredita que Juliette está chateada por ela ter ganho o anjo. Teve a volta de Arthur Piccoli e Carla? Rodolfo tem falas polêmicas durante a festa. Poca chora bastante durante a festa. Gil não vai mais indicar Arthur ao paredão? Meu nome é Lívia Costa, bem-vindos ao meu canal Gerência da Fofoca e no quadro de hoje, resumão da festa. Sarah estava no quarto cordel conversando com Rodolfo e com Caio, quando ela diz acreditar que o Rodolfo não estará mais no paredão, porque se eles fizerem a conta direitinho, eles iriam ver que tinha outra pessoa que estava na berlinda. O motivo disso é que ela acredita que o Caio, que vai votar na Juliette, se o Rodolfo votasse na Juliette, o Fiuk também votasse na Juliette, eles teriam votos suficientes para que o Rodolfo não fosse ao paredão, dando a entender que ela também votaria na Juliette. Assim, eu demorei a entender que era isso, mas deu a entender porque ela falou assim a Juliette tem 5 votos. E ela continuou dizendo que se eles pensarem direitinho, tem uma outra pessoa que vai ganhar mais votos, mas que ela não iria dizer quem era. Ela não fala mais de jogo, mas que eles deveriam pensar bem em quem votariam, porque tinha uma forma, sim, do Rodolfo não ir pro paredão. Em uma conversa com o Caio, Arthur confessou que está apaixonado pela Carla Dias. Então o Caio resolveu conversar com a atriz e disse que o Arthur disse que estava apaixonado por ela, e a Carla logo cortou e disse que as atitudes não demonstram isso, que ele pode até falar sobre isso, mas que a atitude não tem nada a ver com um homem que está apaixonado por uma mulher. O Caio insiste e diz que ele realmente está apaixonado, e ela conta que dançou com o Fiuk, que o Fiuk não quis dançar mais com ela porque ele ficou com medo do julgamento ali de Arthur. E ela disse que achou que os ciúmes que o Arthur estava falando era sobre a prova, sobre o jogo, e que ela disse que não vai se privar de dançar com o Fiuk por causa de Arthur. Em uma conversa com Juliette, Arthur Piccoli confessa estar apaixonado pela Carla Dias e disse que essa é a vulnerabilidade, é você se apaixonar por alguém dentro do jogo e ficar vulnerável. Vocês acreditam nisso, gente? Durante a prova da Samsung, a VTube continuou dizendo acreditar que a Juliette estava chateada por a Vi ter ganho a prova e não ela. E ela estava conversando com o João sobre isso. E assim, gente, eu vi, né, mostrou na edição do programa também que a VTube acreditou que a Juliette não tenha ficado plenamente feliz com a vitória da VTube, que achou que ela ficou chateada. Mas, gente, é uma coisa tão óbvia. Se eu, por exemplo, se eu estivesse lá no Big Brother, é claro que eu ia gostar de ganhar a prova, mas isso não impede da Juliette ter ficado, sim, feliz pela amiga, pela conquista da amiga na prova do anjo, mas óbvio que não tem como ficar mais feliz do que se fosse a Juliette. Eu acredito que assim, se eu estivesse no Big Brother, eu queria ganhar as provas, óbvio, eu iria ficar feliz quando alguma amiga minha ganhasse, mas não mais feliz do que se eu tivesse ganhado. Isso pra mim é uma coisa assim, meio óbvia, né, VTube? As pessoas têm que se colocar em primeiro lugar e, óbvio, querer ganhar as provas antes das amigas, mas eu acredito sim que ela ficou feliz, Juliette ficou feliz com a vitória da VTube, mas óbvio que não mais do que se ela própria tivesse ganhado. Isso é meio lógico. Gente, a festa foi da Samsung, mas realmente o tema foi Catur, Carla e Arthur, e finalmente eles conversaram. O crossfiteiro foi conversar com a nossa atriz e disse que estava apaixonado, que nos últimos 6 anos ele não tinha envolvimento, ele não teve envolvimento sério com ninguém e que ele não queria se apaixonar por alguém dentro do reality show. Por isso ele estava agindo dessa forma com ela, que ele não aguentava mais não poder conversar com ela. E ela respondeu que ela estava tratando ele apenas da forma que ele estava tratando ela, perguntou como a indiferença dói. E ele disse que ele estava agindo dessa forma porque ele realmente não queria se envolver com ninguém. Já tinha 6 anos que ele não se envolvia seriamente com ninguém. E ele estava perdidamente apaixonado por ela, por isso ele estava agindo dessa forma. Vocês acreditam na sinceridade de Arthur? Não deixe de comentar. Antes da festa, Rodolfo já havia dito que o Fiuk, se ele vestisse daquela forma em Goiânia, com o vestido, o Fiuk estava com o vestido, que o pessoal não ia
entender muito, seria muito estranho. E aí a Sarah e o Gil estavam no quarto e eles não disseram nada, assim, eu senti um certo desconforto, tanto da Sarah quanto do Gil. O Gil não falou absolutamente nada. A Sarah já falou, estranho e tal, ficou assim meio que um pouco, eu senti que ela ficou um pouco sem saber o que falar, mas o Rodolfo disse que isso lá em Goiânia que não seria muito bem aceito, não. E aí depois, durante a festa, tava conversando o Caio com o Rodolfo e o Caio disse que acredita que o Fiuk queria ficar com a Sarah, que ele já tinha pegado algumas olhadas de Fiuk na Sarah. Aí o Rodolfo respondeu novamente outra coisa um pouco, que a Sarah não gosta desse tipo de homem, não, que ela gosta de homem com jeito e cara de homem. Então assim, acho que, sei lá, plano do século XXI, né? 2021, a gente tem que ouvir esse tipo de comentário muito ultrapassado, fora que é muito desrespeitoso também. Rodolfo precisa ter ali uns toques de realidade e entender como respeitar o próximo nas suas particularidades e individualidades. Pouca chorou bastante durante a festa e o motivo foi Carla Dias e Arthur Piccoli. A festa, como eu disse, foi sobre eles quase. Há pouco ela já estava ali bebendo, bem de boa, ela já tinha falado que ela queria ficar doidona, que ela ia no confessionário, que ela ia dar trabalho. E aí quando ela viu a movimentação toda, ela começou a chorar de lágrimas, dizendo que gostava demais da Carla Dias e do Arthur Piccoli juntos, que ela não queria ver que eles se separassem, que ela estava muito mal. Começou a chorar. E depois de toda essa história envolvendo o casal, finalmente, ou infelizmente, teve o beijo com a Arthur. Rolou. E a polêmica não para por aí, porque várias pessoas acharam que a forma como o Arthur abordou a Carla Dias foi agressão, porque ela não queria ficar, ela teve alguns impulsos de não querer ficar com ele, mas ele foi agressivo, sim. Aí até as hashtags não é não foram subir pro trend topping lá do Twitter pela forma que o Arthur tratou a Carla. Foi um pouco agressivo e não é não, né, gente? Já deveríamos, todo mundo do Brasil saber sobre isso. Após Camila De Luca flagrar o beijo entre Carla e Arthur, ela ficou bem com uma cara assim de: será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Porque ela ficou bastante chateada. Ela falou, depois foi conversar com a Juliette, que ela não entendia muito bem, que ela já tinha dado vários conselhos, que ela não iria interferir mais. A Juliette falou a mesma coisa, que já tinha dado conselho e que se a Carla queria ficar com o Arthur, que ela ficasse, que elas não iam mais interferir. Depois de toda a polêmica com as frases do Rodolfo, que o Gil presenciou, sobre ele falar do Fiuk usar vestido, se fosse lá nas baladas de Goiânia, que não ia dar muito certo, o Gil se sentiu, embora ele não tenha falado nada no momento, ele ficou, porque ele tava no momento que o Rodolfo falou aquelas frases, ele, na minha opinião, ele poderia ter dado um toque, já que eles são próximos, são amigos, poderia, pô, você não fala assim, não é legal, tal, mas ele não falou nada. Ele estava lá, e aí ele foi falar pro Fiuk, contou o que o Rodolfo tinha falado e que ele estava magoado, que ele estava com uma intuição que ele deveria votar no Rodolfo, ao invés de colocar o Arthur, colocar o Rodolfo. Ele chegou a conversar isso também com a Sarah, e a Sarah falou que ele deveria acreditar na intuição dele e votar em quem ele achasse que a intuição dele dissesse. Quando o Gil foi contar pro Fiuk sobre as frases que o Rodolfo disse, o Fiuk também ficou muito chateado, porque ele falou assim que ele sempre sofreu, assim, que as pessoas sempre fizeram um pouco de chacota, assim, com as roupas que ele usava, e que ele ficou assim, se eu não fosse hétero, seria motivo de piada. Então ele também ficou muito chateado e disse que o Rodolfo de vez em quando tem umas frases que ele fica com bastante vergonha alheia. Qual foi o momento ápice que você achou da festa? Não deixe de curtir, comentar, se inscrever no meu canal, vai me ajudar demais. E deixe seu comentário, me dando alguma dica, um feedback, para eu trazer sempre o melhor tipo de conteúdo para vocês. Um grande beijo, tchau!